Fala família Liga, Igor falando, e hoje a gente vai explorar um assunto que sinceramente eu não estou vendo ninguém falar, e a gente vai mostrar como ele dá confluência com alguns padrões de fundo que eu venho mostrado para vocês nos últimos vídeos. Sem mais delongas, vamos pro vídeo. Então sejam todos muito bem-vindos de volta. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreve e ativa a notificação para não perder nenhum vídeo assim que ele for pro ar. E também dá uma olhada no nosso clube de membros, o link tá na descrição do vídeo. A gente tem lives e vídeos exclusivos para os membros todas as semanas, além de um acompanhamento diário por algum membro da liga, sempre mandando muitas informações para o clube de membros. Então começando, o objetivo do vídeo de hoje é mostrar algumas confluências de fundo em relação ao topo, fundos em relação ao tempo que normalmente a gente demora para atingir o fundo macro, o maior fundo do ciclo do Bitcoin, quando a gente está em momentos como esses de grande correção. A gente já teve dois fundos macros formando no Bitcoin, um nesse momento aqui, depois do topo de 2013, e o outro nesse momento aqui, depois do topo de 2017. Então foi aqui em 2015 e também aqui no final de 2018 e 2019. Eu vou começar mostrando para vocês algo que eu acho mais valioso que aconteceu nos dois topos do Bitcoin. Eu bato nessa tecla já há algum tempo e eu não vejo ninguém falar sobre isso. Parece que simplesmente, não sei se as pessoas não estão enxergando, não estão dando relevância ou se elas simplesmente não sabem dessa informação. Mas a grande verdade é que a gente tem aqui os dois topos do Bitcoin em 64 mil dólares em abril e 69 mil dólares em novembro. O topo de 69 mil dólares foi o primeiro topo na história, o primeiro topo até hoje que foi formado com um comportamento único dos compradores de longo prazo, que para mim é o grupo mais importante que você tem que avaliar quando você está avaliando algum grupo significativo do Bitcoin. Então a gente tem os long term holders, que chamam, que são os compradores de longo prazo, pessoas que compraram o Bitcoin há mais de 5 meses. Essa é a classificação que a Glassnode dá para esse grupo. E a gente tem aqui os dois topos do Bitcoin. Vocês notam aqui que a oferta segurada por esse grupo no topo de 64 mil dólares, ela começa a diminuir. Se a gente tivesse expandido esse gráfico aqui do The Rational Root, a gente veria que sempre nos topos do Bitcoin, os long term holders eles começam a realizar. Então você tem aqui que os long term holders, os compradores de longo prazo, eles vão vendendo na força até que quando a gente faz uma formação de topo aqui em 64 mil dólares, a oferta segurada por esse grupo, ela diminuiu bastante porque eles vêm vendendo durante toda a corrida de alta que a gente teve no final de 2020 até então abril aqui de 2021. Desde então começa a fazer uma acumulação agressiva por parte dos compradores de longo prazo. A gente fez aqui uma correção significativa de 60 para 30 mil dólares, ficamos 3 meses aqui lateralizando, Bitcoin esboçando perder 29 mil dólares, foi o fundo que a gente fez entre topos, e aqui começa uma acumulação mais agressiva por parte desse grupo, e o que a gente vê quando os preços começam a disparar e saem aqui de 29 mil dólares e vão fazer aqui o novo topo em 69 mil dólares, é que a gente tem uma acumulação muito significativa pelos compradores de longo prazo. Isso nunca aconteceu na história, nunca. Sempre quando você tem uma corrida expressiva dessa de 29 para 69, todos os topos que o Bitcoin fez até hoje, os dois de 2013, um de 2017 e um aqui de 2021, todos esses topos, eles são feitos, são formados com compradores de longo prazo distribuindo, realizando na força, vendendo na força. O comportamento foi único aqui desse topo de 69 mil dólares, com uma acumulação durante toda a corrida, e até agora, como vocês estão vendo, essa oferta está praticamente flat. A gente não está tendo grandes variações dessa oferta, então a gente atingiu o ápice aqui dessa oferta segurada pelos compradores de longo prazo aqui no topo, e desde então é uma oferta que está na mão deles relativamente flat. Eu não vejo ninguém falar sobre isso, mas isso para mim é o que sustenta a teoria dos ciclos estendidos. Eu não vou bater nessa tecla agora, porque não é o caso, mas a verdade é: isso é muito significativo. Quais são as consequências que isso dá de fato para o preço? Só o futuro irá dizer, mas para mim vão ter consequências muito significativas, porque foi um topo que a gente viu, um topo em que o Bitcoin ele estava na mão de pessoas muito relevantes, pessoas que compraram ele há muito tempo, que enxergam valor nele. Até por isso a sustentação de um ciclo estendido, que muitas pessoas não entendem, mas um ciclo estendido não necessariamente ele é desclassificado só porque você
você está vendo um fundo agora, porque esse ciclo ele pode ser contado do halving ao topo e não necessariamente do fundo ao topo. Então do halving ao topo ele só vai se descaracterizar quando a gente passar do próximo halving, que vai acontecer em 2024. Então a gente teve esse comportamento único aqui dos compradores de longo prazo. Isso foi a primeira vez na história que aconteceu. Uma das consequências que isso pode acarretar é um fundo menor, ou seja, historicamente, se a gente pegar aqui sempre do topo do Bitcoin ao fundo, a gente teve aqui primeiro uma variação de 84%, depois do ciclo de 2013, depois a gente teve aqui no ciclo de 2017 mais ou menos uma variação aqui de 82%, então, na verdade, deixa eu medir direito aqui para a gente ter o parâmetro certo, aqui deu uns 85%, aqui foi um pouco menos, deu 82% mais ou menos aqui do topo ao fundo, então a gente teve 85% aqui do fundo, do topo ao fundo, e aqui a gente teve mais ou menos 82%. Se essa dinâmica continuar, a gente teria aqui o que? 80%, 78%, 75% no ciclo agora que a gente está vivendo em 2021. Então, se a gente pegar aqui do topo ao fundo, se a gente pegar aqui então do topo em 70 mil dólares, tirar aqui 75%, isso vai dar mais ou menos uns 17 mil dólares. É possível que o Bitcoin chegue lá, eu sinceramente acho que não vai chegar, mas de qualquer forma, uma das consequências que a gente pode ter é que graças a essa acumulação aqui muito significativa, que a gente nunca entrou no bear market, numa correção mais acentuada, com os compradores de longo prazo, com um nível de oferta tão relevante na mão, isso pode acarretar então em percentualmente a gente cair menos, já contando obviamente que a cada ciclo a gente vai ter uma diminuição, isso é normal também, o Bitcoin vai ficar menos volátil a cada ciclo, então a gente pode ter algum patamar menor aqui que 75%, 70%, 65%, e também a outra consequência seria o ciclo estendido, a gente tem um novo topo do Bitcoin antes de 2024. Mas o importante que eu quero que vocês frisem é que esse é só um indicador que mostra que o topo real desse mercado, ou o topo que teve o mesmo comportamento de grupos significativos no Bitcoin do que os topos anteriores, foi o topo de 64 mil dólares. A gente tem aqui diversos indicadores que mostram isso, por exemplo, esse aqui é um indicador dos short term holders, ou seja, dos compradores de curto prazo. Sempre aqui nos topos vocês notam que a oferta que esse grupo segura, ela vai no máximo, porque muitas pessoas entram no mercado e todas essas pessoas são compradores de curto prazo, nunca compraram Bitcoin e compram. Então você nota aqui que também a gente teve essa curva de oferta só ficando relevante aqui no primeiro topo 64, em 69 isso não aconteceu, até porque os Bitcoins estavam na mão aqui dos compradores de longo prazo. A gente tem aqui o RSI, o Rodrigo deve mostrar para vocês nas lives, o RSI que atingiu o seu pico máximo no topo também aqui de 64 e não no topo de 69, a gente está em queda aqui no RSI desde o topo de 64. A gente tem o MVRV Score, esse aí eu já fiz alguns vídeos recentes mostrando que também atingiu aqui seu máximo no topo 64 e não no topo 69. E para fechar então a gente chega aqui com o The Rational Root, que fez esse thread aqui no Twitter dele, que a gente poderia ter vivido aqui então um long term holder run, uma corrida de compradores de longo prazo e não necessariamente uma corrida clássica de bull run, porque a gente não teve o mesmo comportamento nesse grupo. Fala família, tudo bom? Passando para lembrar vocês que finalmente o nosso curso saiu, um programa de aproximadamente 120 aulas que trata absolutamente tudo a respeito do universo de cripto e como operar esse mercado. Ficou interessado? Manda bala que o link está aqui na descrição do vídeo junto com um cupom com descontaço para sua compra.